processo de fabricação, então, dessa parte de fundição que a gente vai ver agora, que tem a ver com a fusão do metal. Então, nós temos que peças fundidas são obtidas deixando-se solidificar, que é um processo importante dentro da fundição, um metal líquido vazado, então trabalhando com metal líquido vazado, em um molde cuja forma corresponde ao negativo da peça. Essa peça a gente vai ver que vai ser o modelo, então permite obter de modo econômico peças de geometria complexa, quer dizer, eu tenho uma liberdade de forma. A fundição é realizada em metais cujo ponto de fusão não é tão elevado. Por quê? Porque se for muito elevado, eu não vou ter material que vai comportar para receber esse metal em altíssima temperatura. Porque aí a temperatura do meu molde não vai suportar, o material não vai suportar a temperatura do metal líquido. E, consequentemente, eu preciso de uma boa fluidez. Então, por exemplo, se o chocolate não estiver totalmente derretido, você não vai conseguir preencher corretamente o molde ali onde você vai fazer um ovo de Páscoa. É um bom exemplo de processo de fundição. Só que, no caso, você está derretendo um chocolate, não um metal. Ou você vai fazer, por exemplo, um formato de uma vela. Então, você vai fazer uma vela que ela é de decoração, tem um molde dela. Então, você vai derreter a cera da vela e vai criar uma vela a partir de um molde. Então, você vai seguir um processo de fundição. Então, através da fundição da cera da vela, você vai criar uma vela nova. Por isso, eu preciso de uma boa fluidez do material que vai se trabalhar. Ligas mais comuns na fundição. Então, na fundição, você tem lá ferro fundido, alumínio, cobre, zinco, magnésio e suas respectivas ligas. Por exemplo, a roda de alumínio, quando fala que a roda de alumínio do carro é uma liga de alumínio. Então, eu tenho uma liga de alumínio. Essa liga de alumínio, que é muito conhecida como roda de liga leve, certo? Assim como eu tenho outras ligas que utilizam cobre, zinco e no próprio alumínio a presença também de magnésio, que às vezes o pessoal até chamava de roda de magnésio, e muitas das vezes era roda ao magnésio, que era uma liga de alumínio com uma proporção do magnésio. Então, eu tenho aí umas ligas mais comuns na parte de fundição. Potencialidades. Então, eu tenho aqui vantagem econômica. O processo de fundição dá um caminho mais curto entre você ter a matéria-prima, o metal, e a peça finalizada. Então, você tem um metal líquido, derrete o metal, joga no molde, solidificou, e eu tenho, não todas as vezes, mas algumas vezes eu consigo já ter a peça acabada. A gente vai falar disso mais adiante. Segundo ponto, flexibilidade quanto às dimensões e peso. Então, você pode trabalhar peças, desde peças pequenas até peças de toneladas, muito grandes e pesadas. Moldagem de formas complexas. Então, você tem liberdade para fazer vários formatos. Por quê? O líquido que vai preencher o molde. Então, você não vai ter que fazer igual o forjamento, que a gente viu que vai ter que ter, por exemplo, uma prensa, um equipamento pesado que vai ter que fazer um esforço grande para deformar a matéria-prima. No caso, o líquido, ele só vai ter o compromisso de preencher as cavidades do molde. Então, o líquido vai se moldar ao formato do molde, que é o negativo da peça. Economia de peso. Então, eu tenho aqui, pode-se moldar uma peça com a espessura final desejada. Então, você não precisa retirar material ou desperdiçar material para fabricar uma peça, em relação ao que a gente vai ver futuramente de usinagem. Então, a gente vai moldar uma peça com uma espessura final ou próxima da desejada. Então, não necessariamente vai ter espessura final desejada, mas
você vai chegar próximo daquela medida, consequentemente economizando material. Produção em série, então eu tenho fácil automação, porque eu posso produzir várias peças em sequência, dependendo do tipo de fundição que a gente utiliza. A gente vai ver os tipos em aulas futuras. E economia de usinagem. Eu tenho bom acabamento superficial e medidas próximas das finais. Então, eu consigo chegar perto da medida que eu quero. Economia de usinagem. Então, economia de usinagem, bom acabamento superficial e boas tolerâncias dimensionais. Por quê? Não é que é ótima, mas você tem um processo que você vai conseguir chegar próximo de medidas. Então, o processo de usinar, de fundição, consegue economizar o processo de usinagem. Você não tem que trabalhar muito com usinagem, você vai chegar já próximo das medidas finais. Consequentemente, que é o que eu falei que está relacionado com economia de peso. Você já economiza material, consegue fazer gastando menos material e somente fazer o processo de usinagem que a gente vai ver depois, se não me engano, no ano que vem. A gente vai ver o processo de usinagem depois e vai perceber que ele é muito utilizado depois de um processo de fundição mesmo. Tá? Então, esse é o sexto tópico aí. Aqui eu tenho possíveis rotas de fabricação utilizando a fundição. Então, eu tenho aqui metais, ligas, né? Eu vou fundir, a gente vai ver que a gente não vai falar de imediato no processo de derretimento, da fundição do metal, a gente vai falar do processo principal de solidificação e vai ver depois formas, tipos de derretimento desse material, tipo de fundição. Então, eu posso obter da fundição a forma final, ou eu posso, do processo de fundição, chegar numa forma semi-acabada, que é o mais comum de se acontecer. Você fabrica uma peça e essa peça ainda vai sofrer um outro processamento, quer dizer, um outro processo de fabricação vai passar depois da fundição, e para obter depois a forma final. Então, esse processamento pode ser a usinagem que a gente acabou de falar, pode ser um lingote que a gente falou no processo de forjamento, de laminação. A gente viu que tinha um lingote que vem da fundição, vem um lingote, e esse lingote é a matéria-prima, por exemplo, para o processo de laminação e o processo de forjamento, entre outros. Beleza? Então, a gente tem um pequeno histórico aqui que eu vou passar rápido, que fala que 60 séculos de desenvolvimento só na base da prática e 5 décadas. Então, você tem 60, 100, 6 mil anos só no empírico, o pessoal tentando desenvolver alguma coisa na área de fundição, e hoje em dia, contra 5 décadas, 50 anos, que a ciência pesquisou sobre o fenômeno, o processo de fundição, os fenômenos relacionados com o processo da fundição dos metais, e foi desenvolvendo daí por diante. Então, com a ciência, evoluiu bastante essa parte da fundição, mostrando o exemplo do pessoal derreter um material e colocar no molde de pedra, por exemplo, que foi entalhado na pedra. Certo? Então, isso daí. 60, o que que é? Aí a gente vê a evolução daquela coisa rudimentar anterior para quê? Para hoje a gente ter um molde com a proporção de carvão, minério, fundente, o molde de argila aqui, aonde eu vou derreter isso tudo, aonde eu tenho os tijolos refratários para segurar o calor. Inclusive, a gente vê elementos que a gente comenta dentro da fundição, por exemplo, tijolo, e falar o termo refratário ou massa refratária, às vezes já ouviu falar quem fabrica churrasqueira, forno a lenha. Então,
Por quê? Porque é materiais que têm que suportar e isolar bem o calor. Por exemplo, essa camada aqui, ó, ela tem que suportar bem o calor daqui de dentro para ele não passar por aqui, não esquentar demais. Então, ele tem que isolar, fazer um isolamento aqui desse meio. Beleza? E aqui mostrando outro exemplo de fundição, que são os sinos. Então, o sino também é feito pelo processo de fundição. Depois eu até posso recomendar, vou passar uns vídeos para vocês, que tendo um tempinho, vocês vão distrair vendo alguns processos de fundição. Tem alguns exemplos que o pessoal está, a empresa está totalmente errada. É só para ver a fundição, porque tem vídeo que é interessante para ver a fundição, porém, do ponto de vista da segurança do trabalho, utilização de EPI e procedimentos que deem mais segurança para o processo de fundição, então tem alguns vídeos que são muito ruins. Então, a gente vai ter esses exemplos aqui da evolução da fundição. Aqui, ó, olha a modernização como que já pulou. Então, a gente vê do início a melhoria do processo de fundição. Para quê? Para processos mais modernos de fundição. Então, a gente vai mostrar, por exemplo, como fabricar um processo que poderia ser utilizado para fabricar essa carcaça aqui, esse exemplo. Essa daí provavelmente é uma carcaça de um câmbio de carro. O câmbio de marcha, a alavanca que a gente vê dentro do carro não tem nada a ver com aonde ocorrem as trocas de marcha. Lá você só manda o comando para a marcha trocar, para mudar da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, para engatar ré. Só que aonde a marcha se altera mesmo é aqui dentro, dentro dessa carcaça. E aqui eu tenho alguns exemplos que a gente vai ver depois do que se trata isso daqui. Você vai falar, não, isso aqui é metal líquido? Não, isso não é metal líquido. Isso daqui é uma preparação para o processo de fundição, certo? O que a gente está vendo aqui, e esse tanque aqui, é uma preparação, é uma massa que vai criar um molde, para desse molde jogar metal líquido e chegar numa peça dessa daqui. O atraso na exploração de materiais fundidos está provavelmente relacionado à completa ignorância da natureza do fenômeno de solidificação. Por quê? Porque tem algumas características físicas no processo de solidificação que justamente que vocês veem na área de materiais está diretamente relacionado com as microestruturas que são resultados das formas de solidificação. Sem conhecimento da solidificação, a fundição era vista como magia negra. Então, é que o pessoal não entendia, então ficava parecendo que era um mistério. Então, o pessoal inventava receitas para tentar melhorar o material, achando que era uma magia. E a gente entra em aspectos gerais sobre solidificação. Então, nesses aspectos gerais sobre solidificação, a gente tem lá qual que é a importância da solidificação. Uma parte eu já falei, que é a microestrutura lá. Salvo raríssimas exceções, todos os produtos metálicos passam necessariamente pela solidificação. Então, em algum momento, sofreu uma fundição, derreteu esse metal e, consequentemente, eu tive que, se eu derreti, eu tenho que solidificar. Então, eu passo pelo processo de solidificação. Desde o primeiro processo que a gente viu, que é o forjamento, a gente falou, ó, um lingote, uma barra metálica, que veio da onde? Do processo de fundição. Então, a matéria-prima dos processos, em algum momento, sofreu fundição e, consequentemente, depois, para eu criar a peça, o metal líquido teve que ser solidificado. É na fundição de metais que a solidificação encontra mais vasto campo de aplicação. Então, é muito importante, por quê? Porque no processo de fabricação pela fundição, você vai derreter o metal e você quer, através do processo de solidificação, melhorar o máximo possível e tentar obter já
uma peça o mais finalizada possível. Por quê? Porque eu falei para vocês, nem sempre a peça é finalizada. Por isso que a aplicação da fundição é maior nesse âmbito. Então, tem lá, na fundição, a solidificação do metal ocorre geralmente em poucos segundos. É um tempo muito breve no processo produtivo de uma peça, mas é o coração do processo. Por quê? Porque você pode ter uma peça utilizável ou não, primeiramente a partir da fundição, que está relacionado com o processo de solidificação, a primeira etapa. Se der errado aí, não tem como recuperar depois. Tem que derreter, fundir novamente e solidificar corretamente de novo. Então, se esses poucos segundos de solidificação não forem bem controlados, eventuais defeitos de fabricação podem surgir, inviabilizando a utilização da peça produzida. Então, o material metálico ele vai passar de estado líquido para o sólido, que é a solidificação, e sofre uma drástica mudança de quê? Viscosidade. É igual você comparar qual que flui melhor? Qual que escorre? A água ou o gelo? A água. Então, a água ela tem menor viscosidade. O gelo já tem uma viscosidade que confere a consistência de um sólido. Então, pela lógica, o sólido tem viscosidade maior do que um líquido. Então, o que acontece? Ao se fundir os materiais metálicos, tem sua viscosidade aumentada em até 100 quinqualhões de vezes. Então, é muito maior. Que nada mais é do que estar passando do estado líquido, só que tem que contar, tem que tomar cuidado com ter atenção com relação à questão da viscosidade. Por quê? Porque ela pode atrapalhar na questão de passagem para o estado sólido, através do processo de fundição. Então, eu tenho isso daí. Aí, prosseguindo, então, a gente tem algumas considerações sobre a solidificação. O processo de solidificação de um metal, ele vai ter a formação de vários núcleos cristalinos, que é o quê? Aqui, ó, alguns pontos vão se solidificando. Então, alguns pontos começam a se solidificar no processo de solidificação. Por quê? Porque na hora que vocês lerem lá no material que eu vou passar, no capítulo do livro do Chiaverini, que a gente segue o material que já estava usando para forjamento, material do livro. Então, eu tenho lá que vocês vão observar que eu vou ter, dentro da solidificação, três fases. A fase líquida, então, eu venho do metal aquecido, ele começa a resfriar. Aqui eu tenho, ó, temperatura em graus Celsius, por exemplo. Ele vem resfriando, aí eu entro numa parte que começa a quê? Começa a solidificar. Então, eu tenho uma fase que é líquido mais sólido. Então, eu tenho essa fase de solidificação. Até o quê? Até depois que o material solidificou, ficou sólido. Só que acontece, eu posso ter uma barra de metal sólida a 800 graus e posso ter uma barra de metal sólida a 200 graus, como posso ter uma barra de metal na temperatura ambiente, por exemplo, que a gente está hoje, de, sei lá, uns 15, 20 graus, mais ou menos. Então, você pode ter uma proporção, a temperatura diferente. Então, você vai ter propriedades diferentes em cada situação, mesmo no sólido, igual a gente viu no forjamento, na laminação, que se eu aquecer o sólido numa temperatura bem alta, por exemplo, aqui, ó, aqui perto, ele está sólido. Ele não chegou ainda no processo de fusão do metal, aqui, ó, TF, temperatura de fusão. Então, ele ainda não chegou no processo de fusão. Mas ele está um sólido bem aquecido. Então, você consegue trabalhar com aquele material com diferentes propriedades do que um sólido numa temperatura aqui, ó, menor, aqui mais baixa. Então, a gente tem esses dois aí, essa questão das três fases.
dentro do processo de solidificação. Então, aqui, por causa disso, ele vai solidificando, ocorrendo a formação de vários núcleos cristalinos ou cristais. Então, se você observar quando a água está solidificando numa forma de gelo, você vai perceber o início da formação dos cristais de gelo. Então, você vai conseguir observar claramente essa fase onde eu tenho partes sólidas dentro de um líquido. E você consegue observar os núcleos cristalinos se formando, certo? Crescimento da fase sólida, então ele vai mostrar justamente a formação desses raminhos aqui, que são nada mais é do que essas formações cristalinas. Então eu tenho um formato específico, que é esse formato dendrítico. Então eu tenho lá como que vai crescendo esse cristal no sólido. Por quê? Porque aí ele vai ampliando a parte sólida. Do outro lado aqui eu tenho que, por exemplo, uma parte de líquido. Então desse lado aqui eu tenho um líquido, né? Um líquido. Aqui é meio difícil. Tem que treinar. Um líquido. Certo? Então, eu vou ter a fase sólida e a fase líquida. Aí, nesse caso, eu vou ter formação dos cristais. Aqui, o exemplo de alguns cristais se formando. Se não me engano, acho que eu já vi vídeo, eu vou ver se eu acho depois, de solidificação do gelo. Então, você consegue observar essa formação de cristais na solidificação do gelo e fazer uma analogia na solidificação dos metais. Então, a gente tem aqui crescimento da fase sólida, metal puro. Então, aqui a gente mostra primeiro, sólido mais líquido, vai subindo, sólido, 100% sólido. E esses cristais vão crescendo até o ponto que tudo vai ficar sólido. Depois, um tipo de formação que acontece, que é o dendrítico que a gente viu lá. Então, é o crescimento dos grãos também até chegar na fase sólida. E isso, geralmente, quando a gente fala de metal puro, porque a gente vai ver que, às vezes, uma solidificação de determinados tipos de metais que não são puros se comporta de algumas formas um pouco diferentes. Então, aqui eu tenho um alumínio super puro, revela microestrutura. Então, isso daqui está relacionado com a estrutura do material. Outros detalhes que não vêm ao caso. Aqui a gente tem outro tipo que não é tão puro, já surgindo estruturas diferenciadas aqui nesse meio, uma microestrutura dendrítica, igual falou ali. Então, eu tenho uma microestrutura. O que é importante? Vocês vão ver lá no livro que muitas das vezes é mais simplificado, só que eu consegui esse material mais detalhado, então fica mais interessante de estudar. Só que o livro está mais tranquilo lá, o material do livro. Crescimento da fase sólida em ligas metálicas. Então, você vai perceber que acontece o quê? Aqui eu tenho um comportamento diferente. Quando solidifica, eu vou ter um material, por exemplo, de preenchimento entre um e outro diferenciado. Não fica exatamente como o que a gente viu anteriormente. Isso já para ligas metálicas. Só que isso não é o foco nosso agora. Isso daí ficaria, por exemplo, para a parte de materiais. Então, o crescimento da fase sólida de líquidas, então, como que é a solidificação, ou processo, o metal solidificado, com uma microestrutura de uma liga, fase sólida de liga de novo, material metálico no estado líquido. Isso aqui é como se fosse um bloco cheio de metal líquido. O que é que acontece depois que ele vai abaixando a temperatura? Então, o líquido ele vai estar acima da temperatura de solidificação. Para quê? Para ele manter líquido. É igual para o quê? Você não consegue manter um gelo, a princípio, na temperatura ambiente, você não vai conseguir manter o gelo a 20 graus. Não, o gelo é formado, a solidificação da água, abaixo de 0 graus. A água pura. Então, você vai perceber o quê? Primeiro, olha aqui, já mudou. Tá vendo? Atingindo essa temperatura de solidificação, tem-se o surgimento de núcleos nas paredes do molde, onde está sendo solidificado o metal.
Então, eu tenho, aqui no caso, nos livros, é chamado de nucleação heterogênea. A nucleação quer dizer os núcleos são formados quando a temperatura começa a baixar. Depois que eu tenho que começa a formar quem? Devido ao forte. Então, quando você começa a resfriar, você vai formando vários núcleos em volta do molde. Então, você vai formar, que na literatura, nos livros, você ouve falar, por exemplo, como grãos coquilhados. Por quê? Porque essa camada resfriou mais rápido, que ela estava na extremidade. Ela resfriou primeiro. Depois, você, ó, tá vendo? Viu o movimento aqui? Esse resfriamento ele vai prolongando em direção ao centro, então esse metal vai resfriando, esse material resfriando eu vou conseguir a formação da região coquilhada aqui. Depois, eu vou fazendo esse tal dos grãos colunares, que ele vem como se fossem umas colunas, que é uma característica do processo de solidificação. E, por último, eu tenho aqui o núcleo, então, que eu tenho esses grãos menores do final, chamados grãos equiaxiais, que são os grãos do final do processo de fundição. Então, após a formação da região de grãos colunares e materiais se solidifica formando grãos equiaxiais. Então, esse daqui é o final. Então, isso é uma característica do processo de fundição, porque ele tende a caminhar de fora para dentro. Então, você vai ver a linha de solidificação, ela vem de fora para dentro. Então, isso é uma característica que, se você vai analisar uma peça fundida, muito provavelmente você vai ver essas características nos processos. Isso que a gente acabou de ver, o processo de fundição, e depois eu tenho aqui, ó, aqui eu consigo observar justamente, olha as características de fundição. Olha aqui, ela vem da beirada de um jeito, ela vem, prolonga até o centro, e no centro você tem os grãos diferenciados. Então, se você pegar uma seção aqui, fizer um corte nessa barra, você vai justamente observar isso daqui, certo? Que é o nada mais é do que o desenvolvimento da macroestrutura de solidificação. Por quê? Porque isso daqui a gente não está vendo no microscópio. Você está vendo que é a olho nu e está enxergando as estruturas, quer dizer, como é a olho nu, as macroestruturas da solidificação dentro do processo de fundição, certo? Aqui outro exemplo, numa cilíndrica, então, região coquilhada, que vem com os grãos mais longos, os colunares, e os grãos equiaxiais no centro. Outro exemplo, então, no caso aqui, para obter uma outra estrutura. Então, nesse caso aqui, essa barra que foi solidificando, dependendo da forma que eu solidifico, ela pode transparecer como o primeiro, como o número 2 ou como o número 3 aqui. Então, eu tenho três formas ou três resultados diferentes de acordo com o processo de solidificação. Essa explicação, traduzindo, que ela não vai importar para a gente agora. É por quê? Porque no desenvolvimento, como eu posso selecionar aqui, está de acordo com o material. Você pode ter material que vai adicionar, que vai ajudar a cair ou nessa configuração, na primeira ou na segunda, ou na terceira configuração. Tá? Eu consigo numa dessas três. Então, eu passo aqui, que é o quê? Eu utilizo os inoculantes, são materiais que são utilizados no processo de fundição para ajudar no resfriamento, para mudar a forma de quem? Da macroestrutura de solidificação. É muito importante isso, por quê? Porque isso vai dar propriedades mecânicas diferentes. Da onde que vem isso daí? Isso daqui vem do processo, por exemplo, que a gente viu falar de encruamento. Porque eu posso, quando a gente viu na laminação, no forjamento, encruou no trabalho a frio, aí o que acontece no trabalho a quente? Ele recristaliza. Então, você pode, através de um processo de fundição, dependendo da forma que você vai solidificar, realizar
que é o caso 3 aqui, você vai conseguir realizar uma recristalização do material. Para quê? Para que ele não tenha essa característica da macroestrutura claramente de um processo de fundição. Então, você faz o chamado tratamento térmico, que aí vocês vão ver com a professora Lourdes na parte de tratamento térmico, falar, por exemplo, como mudar a microestrutura do material, ou nesse caso a macroestrutura, através de um processo de tratamento térmico. Tá? Então, aí eles falam que o tipo de inoculante é um pó fino, que vai trabalhar junto com o metal líquido, para quê? Para mudar os tipos de núcleos do processo de solidificação. Então, ele mostra que um exemplo solidificou aqui sem o uso dos inoculantes, com o uso dos inoculantes. Então, a gente vê que a solidificação, a barra de aço solidificado, mudou a estrutura dela. Então, a propriedade dessa barra também muda. Se a estrutura muda, as propriedades da barra, do material, também mudam. O que acontece? A gente falou da solidificação. Então, a gente tem que falar que nos fenômenos da solidificação, a gente tem os rechupes. O que é rechupe? Rechupe são vazios de diversos tipos, formas e localizações nas peças fundidas. Pode ser interno, externo, é um rechupe grande, um macro rechupe, micro rechupe, de lamela, no formato de lamelas centrais, de várias formas. O que vem? Esse rechupe, ele aparece, por exemplo, quando você pega um pote de sorvete. Você percebe que na parte de cima do pote, igual eu olho aqui, o que acontece? Na parte de cima, eu tenho um afunilamento em direção ao centro aqui, ó. Em direção a esse miolo, o metal aqui está exagerado, mas o metal, ele afunila, no caso. O material que está líquido, que solidificou, lá é pouco, mas você percebe. Um pouquinho, mas percebe. Que é o quê? Nada mais é do que um efeito da contração do metal. Por quê? Por causa daquelas 3 etapas. Lembra das fases? Eu tenho fase líquida mais o sólido e a fase sólida. Então, nesse resfriamento, eu vou ter com o líquido, à medida que ele resfria, contrai. O líquido mais o sólido, à medida que ele resfria, contrai. E o sólido também. Porém, cada etapa é uma contração diferente. Então, o rechupe é causado por isso. Ocorrem devido à contração dos metais durante sua solidificação. Isso que a gente acabou de explicar. Primeira parte do metal a se solidificar é aquela que está em contato com o molde, que mostra aqui na parte B. Então, a parte externa, que a gente viu naquele coquilhado, lá, grão coquilhado, por exemplo, é onde solidifica primeiro. Então, ocorre a maior troca de calor aqui, por isso que ele esfria rápido, solidificando o material antes que os vazios consigam submergir. Então, ele vai solidificando aqui e algumas coisas vão acontecendo nesse líquido. Por exemplo, gases, buracos vão passando por aqui, vão subindo. Eles vão no intuito de submergir. Beleza? E esse rechupe aparece também aqui em cima. Nesse exemplo aqui de um lingote, eu tenho aqui a lingoteira metálica, o lingote que está aqui dentro. Essas setas pretas são as linhas de solidificação e em cima eu tenho o maçalote refratário. O que é o maçalote? O maçalote é essa parte superior aqui que eu acabei de marcar, ó, essa parte superior aqui, que vai fazer o quê? Como ele é refratário, ele mantém o calor maior aqui em cima, não deixa perder fácil o calor na parte de cima. Para quê? Para que à medida que aqui atrás se solidifica, ele vai solidificando nesse sentido, dos lados para dentro e de baixo
para cima. Então, a última parte a se solidificar vai ser o maçalote. A função dele é concentrar justamente o rechupe, né? Assim como, nesse caso, o alimentador, que eu estou chamando a peça. A peça termina aqui, ó, nesse risco que eu estou fazendo. Tá ruim aqui, mas é por aqui. Então, daqui para baixo é a peça. Daqui para cima, o alimentador. Por quê? Porque exagerando aqui, ó, estou mostrando nessa parte aqui, ó, eu exagerando, o meu rechupe passa, por quê? Por utilizar um maçalote, por utilizar um alimentador, para concentrar o meu rechupe na parte fora da peça. Porque se eu deixasse para alimentar de metal somente o tanto que eu preciso, o rechupe ficaria onde? Exagerando igual o tal de cima, ele estaria aqui embaixo. Aí por isso que eu tenho a questão do rechupe. Ele vai ocorrer nesse fenômeno de solidificação. Segregação, estou quase acabando já. A segregação, a gente vai perceber que é um acúmulo de impurezas na última seção que solidifica. Então, daí que o próprio maçalote que a gente tem aqui, também, além de concentrar quem? O rechupe, ele vai concentrar as impurezas também. Através de que fenômeno? Da segregação. Por quê? Porque a composição química não é uniforme. E, consequentemente, as propriedades mecânicas vão mudando à medida que o metal se solidifica. Então, as zonas onde ocorre segregação, que é o quê? Segregação é a separação dos materiais. Então, geralmente, vão localizar no interior da peça, onde as tensões são mais baixas. E o que acontece? Você vai jogando isso, jogando. Se você segregar corretamente, as suas impurezas do seu material vão parar aqui no alimentador, e o seu lingote aqui embaixo, ou a sua peça, vão estar livres de rechupes, vazios, impurezas, dentre outros. Então, eu tenho aqui a segregação mostrando, por exemplo, nesse caso aqui, as impurezas vieram para a última parte solidificada. Então, ele solidificou primeiro de fora e veio para, ó, seguindo, para dentro. Então, aqui no centro foi segregada a impureza. Do outro lado, aqui um pino, da mesma forma. Solidificou primeiro por fora, depois veio em direção ao centro. Então, a impureza acaba vindo para o centro também. Então, daí eu tenho o fenômeno da segregação. Como que pode causar segregação? No caso de uma impureza ser menos solúvel no estado sólido, que é o que geralmente ocorre. As impurezas, à medida que o metal se solidifica, elas vão acompanhando o metal líquido. Então, aonde está líquido, vai juntando as impurezas e, por exemplo, bolhas de ar vai empurrando. Aonde solidifica, empurrar a bolha para o lado líquido, até o último que vai solidificar. Então, no caso, dependendo da solidificação, pode acumular no interior da peça. Isso seria um defeito. A solução pode ser um rigoroso controle de composição química e velocidade de resfriamento. Se não resfriar, dependendo da situação, tão rápido, a sua impureza não vai ficar retida dentro da peça, vai para o alimentador, para o maçalor. Por último aqui, se não me engano, a gente fala de trincas de contração. Trincas de contração, na verdade, elas estão relacionadas com os cristais que são formados. Por quê? Porque se você vê lá, o que causa uma trinca de contração? À medida que o material se solidifica, ele contrai, esforça, dependendo da forma que ele solidifica, ele esforça e pode gerar trincas ou até quebra. A peça já sai quebrada do processo de solidificação. Como que pode causar? Impossibilidade da peça contrair-se livremente, então, dependendo da forma da peça que está sendo solidificada, ela pode gerar uma trinca, por exemplo, um projeto inadequado dos machos e moldes, que geram mudanças bruscas de seções. A gente vai ver essas características de projeto. Machos muito rígidos,
Restrições à contratação, à contração, perdão. Restrições à contração pelos canais de alimentação maçalotes. Como que a gente soluciona? Machos mais elásticos, alterar o projeto, modificar o sistema de alimentação. Então, um exemplo que a gente tem aqui, trincas de contração. Quando tem trincas, ele solidifica, puxa aqui e quebra. Outro incorreto. Vem solidificando aqui, vem solidificando aqui. Quando vai ver, força aqui algumas partes dessa polia, por exemplo, essa peça que está sendo fundida, então ela gera uma trinca de contração, ou também, em alguns casos, falar trinca de resfriamento. Aí eu teria que, um exemplo, mudar o projeto da peça, mudar o projeto da peça, para quê? Para ter uma correta solidificação. Alimentação insuficiente. É quando, por exemplo, falta material. Você abastece por causa, às vezes, do material não ter uma fluidez adequada, ele não preenche completamente. Então, a falta aqui, ó, alimentação insuficiente, falta material para preencher o molde, ó, fica faltando um pedaço da peça, simples assim. Ela causa, por causa que não coloca uma quantidade suficiente na alimentação insuficiente do molde, falta de fluidez da mistura. Então, se você tem, por exemplo, um fluido muito viscoso, ele vai atrapalhar no preenchimento do molde. Grau de compactação, então você não tem um bom preenchimento do molde, porque o metal que você está depositando líquido, ele não consegue empurrar para preencher todos. Está bem relacionado essa compactação com a fluidez da mistura também. E, no caso, maçalotes e moldes pequenos também são casos aonde pode ocorrer alimentação insuficiente. Por isso que tem tamanhos que às vezes você pode achar exagerado de maçalotes ou de moldes, que você tem que aumentar o maçalote, entre aspas, desperdiçar material na hora de encher o molde, porém para ter um maçalote suficientemente grande para evitar uma alimentação insuficiente. Solucionando, aumentar a temperatura de vazamento, por quê? Porque aí melhora a fluidez. Reconsiderar o posicionamento do molde e seu tamanho ou número de canais. Então, está relacionado com o quê? Moldes pequenos e, consequentemente, isso corrigir a parte da alimentação insuficiente. Beleza, pessoal? Aí a gente para por aqui hoje, porque a gente fica com essa parte de introdução e solidificação do processo de fundição. Eu ia mostrar para vocês que eu tenho uma peça aqui do grande Corcel GT que ela é fundida. Ela está com um furinho aqui em cima, que é uma fixação, mas eu tampei com outro produto. Então, aqui eu tenho uma peça que é um exemplo de uma peça fundida. Tem umas outras que estão lá no Instituto que eu vou mostrar para vocês depois. Então, ela é fundida e tem um acabamento cromado também. Então, aqui atrás, eu preenchi, vocês percebem que tem um cinza no meio, que na verdade é veda calha cinza, que eu enchi justamente para quê? Olha que legal. Essa peça aqui, eu mandei fundir, foi, se não me engano, em Itajubá. Então foram feitas 3 pares dessa peça. Aí eles fundiram. E para fundir, eu não queria fundir a peça oca aqui atrás. Por quê? Porque eu queria passar um adesivo aqui para fixar ele de alguma superfície. No caso, foi na carroceria do carro. Isso aqui é um emblema do Corcel GT. Então, essa peça aqui, ela é fundida, só que essa fundição tem um melhor acabamento. Por quê? Porque ela é a peça original, tem um material que foi fundido com melhor acabamento. Essa fundição que eu fiz foi uma fundição, mas não de precisão. É uma fundição mais rústica, mais barata, inclusive, porque a fundição, no caso, era o processo mais barato para eu fabricar uma cópia dessa peça. Então, nesse caso,
eu vou mostrar quando chegar lá, vocês vão ver a diferença, os defeitos de fabricação, por exemplo, na fundição em relação a essa peça original e a peça que está lá no Instituto. Essa peça aqui, o material, se não me engano, é o antimônio. Essa peça é feita de antimônio. Como várias peças de carros antigos, elas são feitas de um material chamado antimônio. Hoje em dia, o pessoal usa ligas mais baratas de alumínio. Então, a que é feita, que vocês vão ver lá, do que eu tenho no Instituto, é uma liga de alumínio. Essa daqui é uma liga antiga de antimônio. Então, retrovisor de carro antigo, que é cromado, e você vê que é de metal, não é só um plástico cromado, porque hoje em dia muitas peças são de plástico cromado, mas essa daqui é um metal cromado. Então, foi feita a fundição do metal, posteriormente ele passou por uma pintura, ou, no caso, um tratamento que cromou essa peça, um banho de cromo, por exemplo. Hoje em dia tem tintas que fazem o mesmo efeito dessa cromação. Beleza, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês aí. Falou, galera. Tamo junto.